A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão. Nessa hora eu te convido para junto podermos estar fazendo mais um vídeo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. A revista é Palavra e Vida, revista de jovens e adultos dessa organização, da Convenção Batista Fluminense. O tema central desse terceiro trimestre é fé e verdade. Elas são reflexões das cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e a carta de Judas. Quem escreveu foi o pastor Ronaldo Gomes de Souza, e no primeiro vídeo da abertura desse trimestre, eu já fiz a biografia do pastor Ronaldo Gomes de Souza, que faz parte de um dos escritores da nossa convenção. E nós estamos estudando a lição número 5. Ela vai falar de um assunto muito atual, que é a opressão. Então, o título dessa lição 5 é Fé e Opressão. Ela tem como texto básico, que está em Tiago, de 1 a 8. Mas antes de entrar propriamente no estudo, queremos fazer algumas reflexões, que está aqui na própria revista mesmo, que é assim: você tem experimentado injustiça e opressões existenciais que deixam a triste e às vezes até mesmo enfurecido? Como esse estudo ajuda a encarar você ou a pessoa a encarar essa situação? Você tem sido agradecido por Deus com bens materiais? O que você tem feito dele? O que você realmente, aquilo que você ganha, que você tem usado na obra ou não, tem agradecido a Deus através dela? Formas de honrar a Deus com seus bens, dízimos, oferta, participar do sustento missionário, ajudar alguém que não tem o que vestir e comer, né? Esses são princípios básicos, né? Precisamos ser proativos no clamor e ação por justiça. Temos que buscar justiça. Não fica bem os cristãos saquear, participar de protestos violentos, mas podemos fazer muito com as nossas orações e ações para que a justiça se estabeleça e a opressão não domine, né, irmãos? Então, isso aqui é para nós pensarmos e agir. Vamos ao estudo propriamente, né? E desde já quero agradecer aos inscritos e novos inscritos que nós alcançamos 700 inscritos, né? Parece ser muito pouco, mas graças a Deus é aquilo que o Senhor tem nos dado, temos que agradecer, né? Então, irmão, a fé e opressão está, primeiramente, vamos aqui, então, ler Tiago. O estudo hoje é na carta de Tiago, capítulo 5, de 1 a 8. Eis, pois, agora vós ricos, e chorai, pranteai, pois, vossas misérias que sobre vós hão de vir. E as vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. E os vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, e entesouraste para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído clamas, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitaste, cevaste o vosso coração como num dia de matança, e condenaste e mataste o justo, e ele não vos resistiu. Parece que esse é atualíssimo, né? E é atual. A Bíblia sempre foi e vai ser atual, né? Essas coisas já aconteciam no passado e têm acontecido nos nossos dias. Pessoas que se acham mais do que Deus para julgar, condenar e também para subjugar pessoas. Então, irmãos, vamos ao estudo em si, a fé e a opressão. O texto básico dessa lição é bem atual, como já falei. O apóstolo Tiago denuncia a opressão socioeconômica, algo que infelizmente nós brasileiros
presenciamos diariamente. No entanto, como cristãos, não podemos nos conformar jamais com alguma forma de opressão, pois a salvação em Cristo não apenas liberta do pecado, mas, sobretudo, uma proposta de vida em abundância. Então, nós sabemos que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas passadas ficaram para trás e agora tudo é novidade de vida, né, irmãos? Então, quem está com Cristo realmente tem tudo mesmo. Uma proposta de destruição das estruturas malignas que oprime e impede que você tenha esta vida. Conforme o próprio Jesus afirmou, eu vim para que tenham vida e tenha plenamente, né? João 10:10. Desse modo, o apóstolo faz duras críticas aos opressores, conforme veremos a seguir. Sempre houve e sempre haverá opressores, porque sempre haverá pessoas necessitadas que dependerá de uma ajuda, né, irmãos? Ao decorrer dessa lição, nós vamos ver que sempre vai ter essas pessoas. Uma grave repreensão aos opressores. No versículo 1, nesse versículo que nós vemos, eis que agora vós ricos chorai e pranterai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Então, Deus já decretou uma sentença sobre esses que se acham. Deus não está falando contra os ricos que são benevolentes, mas os ricos que são egoístas, né? É uma ordem dada aos ricos opressores, algo semelhante aos ais que há em vários lugares da Bíblia Sagrada. Exemplo. Vamos aqui para o exemplo, né? Vou botar aqui para não perder aqui. Exemplo. Mateus. Vamos para Mateus, né? Mateus 23. Se os irmãos quiserem acompanhar em casa, também pode acompanhar. Mateus 23 a 30. Então, vamos aqui. Há de vós, escribas, fariseus e hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do entro, do cominho, das desprezais, o mais importante da lei, juízo e a misericórdia e a fé. E deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas, né? Condutores de cegos, coiais de mosquito, engolis camelo. Há de vós, escribas, fariseus e hipócritas, pois limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e incredulidade. Olha, uma sentença severa, né? Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e tudo imundício. Olha. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar sangue dos profetas. Então, irmãos, Jesus já chamando a responsabilidade daqueles ricos do passado, né? E as pessoas hipócritas. É muito importante frisar que não há algum texto bíblico que os ricos são repreendidos simplesmente por o fato de serem ricos. Não é isso, irmão. Mas são advertidos contra as tentações que tal condição lhes sucede intrinsecamente. Eu botei aqui, irmãos, para algumas palavras, né? Para que às vezes a gente não... Deixa eu botar aqui. Intrinsecamente, né? De modo a fazer parte da essência de algo. Sempre me pareceu de modo íntimo, particular, o próprio comportamento. Peculiar da pessoa, né? Então vamos aqui. Intrinsecamente, ser rico não é algo demoníaco, nem pobreza é virtude. Ser rico não é ser demônio, mas também pobreza não é virtude. Abraão era rico, no entanto, tornou-se pai da fé, andava com Deus e foi chamado para abençoar todas as famílias da terra. De maneira bem peculiar, vemos o patriarca sendo bênção para o sobrinho Ló. Então, irmãos, nós vemos que quando Abraão saiu de lá, Ló preferiu seguir o seu tio, né? Porque ele via que havia virtude em Abraão, por ser rico, mas não tem apego àquelas riquezas, né?
A grande tentação que os ricos estão sujeitos é egoísmo. Por isso são convidados a arrependimento, que na expressão do apóstolo seria chorar e lamentar. O verbo chorar é lauzete. Remete à ideia de chorar em voz alta, expressando uma dor contida, audível, strong. Lamentar, holodizontes, é um verbo que expressa o som de animais, uma onomatopeia. Também fiquei curioso para saber o que era onomatopeia. É aquele barulhinho que, quando assim, quer falar tic-tac do relógio, bang do tiro, né? Bang! E o au-au, né? Que a gente fala assim, au-au, latido do animal, né? O miado do gato, e aí então bota esses sons, né? Para saber a origem. Assemelhante ao som de um grito abismado, significando uivar, gritar audivelmente. Os dois termos usados, ambos no verso 1, indica, portanto, que os ricos, quando levados ao egoísmo, são alertados que um dia poderão lamentar profundamente as ações opressoras que levaram o efeito contra os menos afortunados. Então, irmão, nesse versículo 1 aqui, diz bem claro que os ricos, egoístas, né, os que são opressores das mais humildes, eles terão uma voz de lamento, um uivado, né, uma coisa muito terrível que irá acontecer a essas pessoas. Nós sabemos que tem pobres ricos também, egoístas também, né? Segundo, então no primeiro tópico, uma grave repreensão aos opressores. Vai ter uma repreensão. Segundo, a maneira como se obtém a riqueza pode ser opressora. Como você vai adquirir essa riqueza, você pode também ser um opressor. Texto básico é de 4 a 6, e nós estaremos. Eis que o salário dos trabalhadores, que edificaram as vossas terras, e que por vós for diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Ó, tem pessoas que parecem que acham que Deus não está ouvindo, não está vendo eles aqui. Deliciosamente viveste sobre a terra, eu vos deleitasse e cevaste o vosso coração como um dia de matança. Condenaste e mataste o justo, e ele não vos resistiu, né, irmão? A Bíblia Sagrada não condena a aquisição de bens, nem nega à pessoa o direito de possuir bens, obter lucro, mas condena a obtenção de riquezas por meios e para fins ilegais. Irmãos, tem pessoas no submundo da prostituição, das drogas e da política, e em todas as áreas, né? E nós vemos que esse é um mal que atinge a humanidade. Esse é o sentido que o texto bíblico apresenta nesses versos. O luxo egoísta de alguns, e às vezes é conseguido pela opressão de muitos. E Tiago fala de algumas formas o ser humano usa para obter essas riquezas, né? Retenção do salário do trabalhador. Olha só, aqui está puxando aqueles que são empregadores, né? Desde aquela época já tinha pessoas explorando, escravizando as pessoas. Deus registrou na sua palavra instruções claras para que o trabalhador não seja prejudicado pelo empregador. Vai a retenção do seu salário. Quando retém, né? Deixa de pagar o trabalhador pelo... Digno é o obreiro do seu salário, digno é o trabalhador do seu salário. Muitos trabalham o dia para receber no final dele, tendo assim como comprar algo para o alimento da sua família, e reter o salário do trabalhador é pecado, condenado pelo Senhor. Leia os seguintes textos, Deuteronômio 24, vamos ler também, né? Escola bíblica é isso, né, irmão? Deuteronômio 24, 14, 15. Então diz assim: não oprimas o jornaleiro ou o trabalhador sobre o necessitado do teus irmãos ou dos teus estrangeiros que estão na tua terra e nas tuas portas. Até os estrangeiros, né, irmãos, devemos tratar bem. No seu dia lhe darás o seu salário, o sol não porá sobre isso. Portanto, pobre é, e a sua alma se atém a isso, para que não clame contra ti o Senhor e haja em ti pecado. Levítico. Vamos ler Levítico também, né? Já desde aquela época Deus já deixou regras para o ser humano obedecer aos mandamentos dele, né? Levítico, Êxodo, Números.
Levítico. Dá um tempinho aqui, irmão, mas a gente vai conseguir. Levítico 19. Eu tenho que encontrar outra forma de melhorar as procuras aqui. 13. Então diz assim: não oprimais o teu próximo, nem roubarás. A paga do trabalhador, do jornaleiro, não ficará contigo até amanhã. E Jeremias 22, o profeta Jeremias também profetizou, né? Ou o Senhor, né? 22. Aqui, 22, 13. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça e seus aposentos sem direito, que serve de serviço do seu próximo, sem paga, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Então, irmão, muitas pessoas estão aí vivendo aí, achando que estão agradando a Deus, mas se tiver nessa prática, infelizmente, terá grandes prejuízos com o Senhor. Aplicação parcial. Então, retenção do primeiro ponto aqui, retenção do salário do trabalhador, é uma forma. Aplicação parcial e injusta de leis. Isso aqui é um problema muito grave, né? Está em Tiago 5, 6. Vamos voltar ao Tiago aqui, né? Que é a carta de Tiago, né? 5, 6. Condenaste e mataste o justo e ele não vos resistiu, né? Então diz assim, é muito claro que quando o poder socioeconômico se une ao poder político e jurídico, as possibilidades de existir manobra para favorecer aos que detêm tal poder se avolumam. Isso nós vemos nos poderes públicos, né? Nos cargos públicos. E os políticos e as autoridades, muitos, né, que mantêm o poder para si, usurpa aquilo que não é dele. Nós vemos isso aí muito cotidianamente. Infelizmente, a parcialidade, manobra, obscura, leis criadas com intenção de favorecimento aos que detêm muito, e se multiplica a cada dia. O rico mais rico, o pobre mais pobre, né? E há uma diferença considerável entre a lei e a justiça, ó. Deveria andar de mãos dadas, lei e justiça, né? As leis foram feitas para fazer justiça, mas muitas das vezes as leis são injustas. Deveria andar de mãos dadas, todavia nem tudo o que é legal é justo. Deus condena tais subterfúgios para mascarar a repreensão. Também, irmãos, eu quis saber mais um pouquinho o que é subterfúgio. É esquivar-se da dificuldade, pretextos, esvaziados, desculpa, rodeio. Algumas pessoas utilizam a mentira como subterfúgio para conseguir privilégio, né? Bem claro aqui, né? Terceiro ponto. Então, já falamos no primeiro ponto, uma grave repreensão aos opressores, aqueles que vão ser repreendidos, os ricos, né? A maneira como se obtém a riqueza também, aquilo que você tem adquirido, como foi a forma. E agora nós vamos falar, terceiro tópico, como se usa as riquezas, como a maneira como se usa a riqueza pode ser opressora, né? Versículo de 3 a 5, que diz assim: o vosso ouro, a vossa prata, enferrujaram, e a ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, tesouraste para os últimos dias. E eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, que por vós foi diminuída, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viver sobre a terra e vos deleitar-se, cevar-se o vosso coração, como no dia de matança. Então nós vemos isso aí corriqueiramente, né? Nos argumentos anteriores, aprendemos que as riquezas podem se tornar pecaminosas de acordo com a forma que são adquiridas. Agora veremos que o propósito com o qual são usadas pode também tornar pecaminosas. Vejamos então como a riqueza pode contribuir para a opressão, quando são acumuladas. Riqueza, irmão, como já foi falado aqui, ser rico não é pecado, mas como você tem acumulado. A riqueza enferrujada, apodrecida, fala do perigo
de se perder algo que ficou guardado, sem ter sido usado de forma útil. Não há nada de errado com pessoas pouparem algum dinheiro para gastos eventuais. Deus não é contra você ser uma pessoa prevenida, né? Vamos dizer assim. Mas você ficar preso àquilo dali também é errado. Mas é errado, por exemplo, acumular riquezas não pagando os funcionários, sonegando os impostos e atrasando propositadamente os compromissos. Aquela compra que você vai fazendo e não paga, né? Visando a deixar o dinheiro render um pouco mais. Somos instruídos a acumular tesouros no céu, para que o nosso coração não se prenda ao material. Mateus, vamos aqui Mateus rapidinho, né? Mateus 6. Mateus 6, 20 e 21. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e não roubam. Olha só. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O problema, jovem rico, Lucas 18 a 30. Vamos também ler Lucas 18 a 30. Perguntou-lhes um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhes disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás e não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E disse: Todas as coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riqueza, porque o mais fácil é entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são possíveis aos homens as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E Pedro disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmãos, mulher, ou filhos pelo reino de Deus, não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Então, a promessa é vida eterna, né? As coisas vão passar. E não era a riqueza que possuía, mas o seu apego a ela. Então, fica aqui claro, as pessoas que têm apego às coisas materiais, riquezas, casas, bens, tudo isso vai passar, irmão, com certeza. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, quando o seu uso é egoísta. Olha só, já falamos isso aqui no versículo 4 de Tiago, é bem claro, e já lemos sobre esse versículo, né? Os salários dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, que vos diminuíram, os clamores dos que ceifaram entrarão nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Voltemos a este verso para destacar que, se Deus permite que algum cristão possua riqueza, este passa a ter certa responsabilidade para com seu semelhante e para com o próprio Deus. Isso fala da fidelidade, da mordomia, que é o uso do que se tem para abençoar outros e para a glória do Senhor. Deus tem abençoado as nossas vidas, com os nossos salários, com o nosso trabalho, com a nossa saúde, e tem sido o presente de Deus para todos nós que almejamos uma vida melhor com Deus. E Deus tem nos preservado de grandes livramentos. Então sejamos gratos com a nossa mordomia. A mordomia, irmão, não é privilégio, mas sim, um mordomo, ele está ali para guardar os bens do seu Senhor. E nós temos um Senhor que está nos céus. Quando a riqueza é ostensiva, no verso do pecado, no verso fala do pecado, uma vida entregue ao luxo, ao prazer, a vida extravagante
outros, tão próximos, não têm o mínimo para viver de forma digna. O termo fartar-se é o mesmo usado para falar dos animais que eram engordados para o abate. Não há algum problema em desfrutar o que Deus dá. 1 Timóteo, vamos ler também, 1 Timóteo, seis, 17. Manda aos ricos desse mundo que sejam altivos e não ponham, que não sejam altivos e nem ponhas a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, né? Então, irmãos, há aqui uma recomendação para essas pessoas. Tão próximos, não têm o mínimo de viver. Mesmo usado para falar dos animais, mas é perigoso viver de forma extravagante, enquanto os outros pouco ou nada têm. Ao cristão não cabe um estilo de vida egoísta, pois há muitas pessoas passando por necessidade ao seu redor, né? Como tem pessoas passando hoje necessidade, ainda mais depois dessa enfermidade que veio assolando a humanidade e reteve muita economia das nações porque ficaram presas nas suas casas com medo do vírus, e era importante realmente em determinado momento, né? Talvez de forma não tão severa assim, mas deveria ser mais bem elaborada a proposta de combater as enfermidades mundiais. Quarto ponto, então nós falamos aqui, primeiro tópico, né? Vamos falar aqui, uma grave repreensão aos opressores. Segundo tópico, maneira de como se obtém a riqueza pode ser opressora. Terceiro, maneira como usa riquezas pode ser opressora. Isso mesmo? É isso mesmo. E agora, futilidade da riqueza. Uma vida fútil. Capítulo 5, 1 a 4, versículo 4. Um grande problema do acúmulo da riqueza é que a pessoa que tem poder, pode começar a compreender que, vou começar aqui, um grande problema do acúmulo da riqueza é que a pessoa que a tem pode começar a compreender que esta está segura nessa vida, mas não é dessa forma que Deus entende. Chore e lamente, tendo em vista a miséria que lhe sobrevirá. Então muitas pessoas mantêm ali a sua segurança na riqueza, na posse, mas não é o que a Bíblia fala, né? O versículo 1 de Tiago é bem claro, que um dia essas pessoas, todas as pessoas, né, vão prestar conta a Deus, e talvez seja uma forma que prendeu a sua vida aqui, foi a riqueza. Foi acumular bens terrenos, achando que poderia dar alguma garantia do futuro. Esta passagem é um alerta duro àqueles que depositam a confiança nas posses materiais, sem perceber a sua futilidade. O apóstolo Tiago passa então a ensinar sobre o motivo desta alerta. Riqueza não passa, tudo passa na vida, né, irmão? Passa porque ou ela nos deixa ou nós a deixamos. Às vezes você ganha um salário mensal e de repente você deixa tudo ali no mercado, deixa na prestação que você teve que fazer, né? E nós deixamos a riqueza acumulada para outras pessoas quando nós morremos. Assim é o ciclo. Costumo dizer que nunca vi um caminhão de mudança nem um corpo fúnebre levando os pertences do falecido. Realmente. Bens materiais desaparecem e apodrecem, corrói, enferruja, né? Roupas caríssimas podem ser corroídas pela traça da mesma forma que uma roupa bem simples. Um carrão importado pode ser roubado, ferrugem ou estraga em um acidente, como qualquer outro carro básico. Alimentos acumulados podem apodrecer. O mercado financeiro oscila todos os dias. A moeda, o dólar sobe e desce. Então, a riqueza passa. É certo que o dinheiro pode pagar o melhor médico e a melhorar remédios, mas não compra a saúde. Realmente, irmãos. Pode comprar a companhia, mas não compra o amigo.
Olha só. A sabedoria bíblica nos ensina: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. A riqueza desaparece assim que vocês as contemplam. Elas criam asas e voam como águias para o céu. Provérbios 23, 4, versículo 5. Sabedoria de Deus, né, irmãos? A palavra é de Deus, inspirada, foram homens inspirados, mas usada por Deus para nos alertar. Sabedoria, né? Esse é o provérbio de Salomão. Então, nós falamos aqui, nesses pontos, né? Primeiro ponto, a riqueza passa. Riqueza pode corromper caráter. O ouro e a prata vocês enferrujam, a ferrugem deles testemunhará contra vós, e com o fogo lhes devorará a carne. Observa o verbo devorar. Comer, devorar são de intensidade diferente. A ideia que o texto nos dá é: assim como o fogo devora o que está sendo queimado, o apego à riqueza pode devorar a vida de uma pessoa, acabar com ela, seus valores, seus caráteres. Certamente muitas pessoas podem ser lembradas de denúncias envolvendo autoridades e conchavam com diferentes pessoas, solapando, desviando verba para enriquecimento pessoal, outros aceitando suborno para favorecer e receber vantagem em licitações. E eis o alerta da sabedoria: cuidado, que ninguém se seduza com a riqueza, não se deixe desviar por suborno, por maior que seja. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, daria a você apoio e alívio na aflição? Jó 36, 18, 19. Ver também 1 Timóteo 6, 17 e Salmos 62, 10. Eu vou ler Salmos, irmãos, e esses dois versículos depois os irmãos lê, né? Salmo 62, versículo 10. Vamos lá, vamos para o Salmo. Salmo 62, versículo 10. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. As vossas riquezas aumentam e não ponhais nela o coração. O salmista já está nos dando um alerta, né? O juízo divino é contra a opressão, versículo 3 e 5. O julgamento dos opressores mostrado pelo apóstolo Tiago como possibilidade nesta vida, pela deterioração dos bens e a corrupção do caráter, como certeza em relação ao futuro julgamento divino. No verso 9, ele alerta: o juízo está às portas. Vamos ver aqui se aqui no Tiago 5, 9, né? Ao qual resistir firme na fé. Isso mesmo? Não é isso não. Perdão aqui. Irmão, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta, né? Então, o julgamento de Deus, né? Diante do julgamento de Deus. É bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, desde que também tenhamos o que o dinheiro não pode comprar. Interessante, né? Nós temos, o dinheiro é bom em um sentido, e também temos que ter aquilo que o dinheiro não compra, que é o caráter, a moral, os bons costumes, uma boa amizade, né? Isso é saudável ao homem. De que adianta ter uma mansão se ela não é um lar? Do que adianta uma aliança brilhante quando não há amor? O apóstolo não condena riquezas, nem os ricos, antes condena o uso da sua riqueza como armas, não como instrumento de edificação. Varrem, são palavras talvez desse, né? Desse pensador. Frequentemente ouvindo que o dinheiro... Frequentemente ouvimos que o dinheiro fala mais alto. Palavra de Varre. Todavia, o que ele falará sobre cada ser humano no dia do juízo final? Né, irmãos? Então, irmãos, já para a conclusão, terminando quase o nosso vídeo, vamos concluir aqui. O mundo não é justo, nós sabemos, né? E às vezes também agimos de forma injusta. Quantas vezes nós agimos assim? A Bíblia Sagrada afirma: sempre haverá pobres na terra. Olha, isso aqui é uma coisa que as pessoas têm. Sempre haverá pessoas carentes, pessoas pobres.
E o que nós vemos, o pobre nunca vai acabar e nem os ricos, porque um depende do outro, né? Quem faria o trabalho do rico? Se todo mundo fosse rico, quem faria o trabalho do pobre, né? Então todos são úteis numa sociedade. Portanto, não devemos oprimir, humilhar, botar a pessoa a níveis miseráveis, né? Devemos honrá-los também, porque são dignos do seu salário. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado da terra. Deuteronômio 15, 11. E perceba que o texto expõe que é inevitável a diferença econômica, mas preconiza que os mais abastados devem ser liberais em atender os que têm falta dele, né, irmãos? Devemos ser liberais para com os necessitados. Não deveria haver miséria, falta de moradia, gente pegando comida no lixo e tantas outras consequências da ganância opressora. Tem países, irmãos, e até mesmo no nosso país, pessoas assim, vivendo assim. No entanto, o pecado deturpa tudo. E nós, como cristãos, não estamos imunes à insensibilidade ao sofrimento do nosso próximo. Que Deus nos livre de ficarmos alheio aos que sofrem e carecem de vestir, do alimentar, do ter uma vida digna. Os últimos versos do nosso texto ensinam que devemos ter paciência diante deste mundo injusto e opressor. Versículo 7, né, irmão? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Mas também alerta para a certeza do juízo divino que está no verso 8. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Realmente, irmão, os sinais, as coisas que acontecem, nos tudo indica que o Senhor breve estará às portas para assim trazer a verdadeira justiça que é de Deus dos altos céus. Irmãos, que lição, né, preciosa que fala sobre a atualíssima a fé e a opressão. Espero que você tenha gostado, participe conosco e visite a nossa página no Facebook também, que de vez em quando eu boto algumas coisinhas lá. Fique à vontade, irmão. Esse é o nosso canal, não é o meu canal, é o canal para a gente estudar e fazer a escola bíblica ser propagada, divulgada, difundida, porque a palavra tem que ser estudada, tem que ser meditada, compreendida na forma como ela é. Quero agradecer a Deus pela sua presença até aqui, se inscrito no nosso canal, compartilhando com os amigos e irmãos. Compartilhe à vontade, dê o seu like à vontade, faça o comentário que for necessário. Faça as críticas também ao nosso canal, não somos às vezes as críticas construtivas nos motivam mais ainda, né? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. O texto aqui fala que cada dia basta o seu mal, né? Vamos agradecer a bênção de Deus. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, santo e tremendo Deus, poderoso Senhor, Criador do céu e da terra, tudo que nesse mundo há, só Tu, Senhor, é perfeito, e só Tu és Deus. E nunca houve e jamais haverá um Deus tão justo e poderoso como o Senhor, que tem revelado na Sua palavra, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, e mostrado para conosco como o Senhor é generoso, compassivo, longânimo para nos perdoar, receptivo a todo que te busca e com coração quebrantado diante de ti. Que possamos se arrepender, corrigir as nossas falhas e nos colocar na posição de pé diante de Ti, para que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre. Abençoe os inscritos, os novos inscritos, as pessoas que ouvirão e te aceitarão. O intuito é que as palavras entrem no teu coração, nos corações, e seja abençoado.
Em nome de Jesus. Meu amigo e irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.